o Senhor irá adiante de ti. São 7 mensagens desta série que eu acabei de dizer, que foi uma palavra onde o nosso abençoado apóstolo traz da parte de Deus como uma palavra profética para as nossas vidas, para 2025, e nós estamos crendo que o Senhor já foi adiante de nós. Você pode dizer com a sua boca? Diga: o Senhor já foi adiante de mim. Você pode dizer com mais fé? Vamos: o Senhor já foi à minha frente. Se o Senhor já foi à sua frente, a palavra de Deuteronômio, ela tem que fazer morada no teu coração, hoje e todos os dias da sua vida. Olha só o que diz a palavra, está lá em Deuteronômio 31:8, que diz assim: o Senhor é quem que vai diante de nós, igreja? O Senhor. Ai de nós se fosse o pastor, ai de nós se fosse o bispo, o apóstolo, mas é o Senhor que vai à nossa frente. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque um homem não tem o poder, ou na sua carne não tem poder algum de transformar a vida de ninguém, mas o Senhor indo à frente é outro jogo. Aí é outro game. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Diga: eu recebo essa palavra. Não te deixará, nem te desamparará. Olha o que diz a palavra: não temas, nem te atemorizes. Como é que você está entrando em 2025? Você tem medo de alguma coisa? Se tinha, tem que cair por terra. Porque Deus está falando: eu vou à sua frente. Mas se o Senhor vai à nossa frente, nós já estudamos aqui a palavra de Isaías 45, que diz que Ele irá diante de nós, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze e despedaçando as trancas de ferro. Você já entendeu que isso é a resistência do inferno? Existe resistência, mas o profeta Isaías estava declarando: o Senhor vai à sua frente, e Ele abre portas de bronze, trancas de ferro, o Senhor abre todas elas, porque onde o Senhor se manifesta, amado, não há nada nem ninguém que possa resistir o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou dizer de novo: nada nem ninguém pode resistir o poder de Deus na sua vida, na minha vida. Então, se você está vivendo 2025 com algum temor, essa palavra aqui é o suficiente para você, sabe, descansar no Senhor. Afinal de contas, Ele diz: não te atemorizes. Que você possa agora, nessa manhã, descansar no Senhor. Não é para dormir, é descansar no Senhor e receber tudo aquilo que Ele tem de conhecimento. Curve sua cabeça, vamos falar com esse Deus maravilhoso. Pai, nós te damos honras e glórias, te louvamos e bendizemos por mais uma manhã na tua casa. Eu te louvo por este auditório, te louvo pela provisão que é esta sala de cinema, que há mais de um ano o Senhor tem feito com que este seja, Pai, o lugar onde nós pisamos a planta dos nossos pés, por isso ele se torna santo, e esse tem sido o lugar que o Senhor tem nos nutrido, Pai, aos domingos. Eu te louvo pela provisão, te louvo pelo que o Senhor está fazendo, eu te louvo pelo início de mais um ano. Nós cremos num ano novo, com uma vida nova, Jesus. Portanto, que esta palavra, a última palavra desta série, Jesus, possa, como todas as outras, fazer morada em nossos corações. Nós recebemos tudo aquilo que virá do alto dos céus, nos abrimos, misturamos com fé e declaramos que se cumpra em nós, em nome de Jesus, e aqueles que assim creem digam amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Meus irmãos amados, povo de Deus, família da fé, aqueles que foram alcançados pela maravilhosa graça. Se é você, diga amém. Amém. Como eu disse, nós estamos finalizando a última mensagem, desta série de desta nova série deste ano, do primeiro mês de 2025. Esta mensagem está toda fundamentada nesta palavra, que é a palavra profética para as nossas vidas, onde nosso abençoado apóstolo trouxe desde a passagem do ano. Eu disse aqui na pré-introdução, mas talvez você tenha chegado agora, caso você não tenha recebido nenhuma das outras mensagens, como um conselho do seu pastor, faça isso, porque eu tenho certeza que vai edificar todo o seu ano de 2025. Por quê? Porque isso é o que vai nos direcionar. O Senhor está falando: este ano eu vou adiante de vocês. Então nós precisamos ouvir o que o Senhor, o que o Espírito está dizendo à igreja. Assim que diz lá em Apocalipse, igreja, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, em toda a mensagem eu tenho explicado a importância de você iniciar o ano com uma mente nova. Talvez você vai falar: bispo, vai falar isso de novo? Eu preciso falar, porque o apóstolo Paulo falava: não me desgostes, é segurança para vós outros que eu pregue as mesmas coisas. Ou seja, em todas as mensagens dessa série eu coloquei Romanos 12:2, que diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação. Até aqui você tem que entender: não me conformo com o mundo, esse é o século. O que é o mundo que Paulo diz que precisamos conformar? Tudo aquilo que está fora dos valores de Deus, da vontade de Deus, dos princípios de Deus. Isso é o mundo. O mundo é tudo aquilo que não está dentro do que Deus estabeleceu como princípio. Ele diz: não se conforme com isso. Ele vai continuar dizendo:
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Toda vez que eu leio Romanos 12:2, eu falo, as pessoas querem um finalzinho, elas querem uma vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, mas elas não querem participar de um processo de renovação de mente. E se você ouviu as outras mensagens, você vai se lembrar que em toda introdução eu falo da diferença de uma mente de manutenção para uma mente de renovação. A mente de manutenção é você que entra aqui, ou você que frequenta os cultos, ou você que é talvez alguém um pouco religioso, que vai com uma mentalidade, eu vou na igreja, entre aspas, tipo para receber um passe, eu vou lá porque eu me sinto mais abençoado. Não é esta mentalidade que o Espírito traz na nova aliança, na graça de Deus. O nosso processo de conversão é uma transformação. Nós tínhamos uma mente que era a mente do mundo, e o Senhor vem através da tua graça, através da sua graça, Ele vem e muda a nossa forma de pensar. O que é uma conversão? Eu estou indo para cá e o Senhor me converte do quê? Dos meus caminhos, dos caminhos errados, tortuosos. Então a conversão não é como muitos dizem, né? Uma virada de 360 graus. Senão você virou e caiu no mesmo lugar. Mas a conversão é uma virada de 180 graus. Você está indo para cá e o Senhor fala, caminha para lá e para o outro lado. Então o que é esse processo de conversão? Esse processo é a transformação de mente. Agora, essa renovação de mente que vem através da palavra não para só na conversão. Conhecer Jesus e ser salvo é a maior dom, a maior dádiva da vida de um crente. Mas nós que estamos na nova aliança, nós entendemos que existem mais de 7.000 promessas para nós. Ou seja, nós podemos desfrutar. O que é isso? É a graça sobre graça. Um segundo benefício, um segundo beneplácito, diz o apóstolo Paulo. O que é o desfrutar da graça sobre graça? É eu renovar minha mente todo dia na palavra de Deus, entendendo que diz Romanos 6,4, que nós vivemos em novidade de vida. É assim que nós vivemos. Então por que eu estou dizendo isso? Você não pode entrar em nenhum culto de 2025 com uma mente de manutenção. Eu estou indo ali só para mais um culto, só para fazer a roda girar, só para, manter algo. Deus não quer que você viva uma vida linear de manutenção. Deus quer uma mente renovada. Você consegue entender a profundidade disso? Se todo crente entender o que eu preguei nesses primeiros 5 minutos, ele tem a sua vida transformada dia a dia. Dia a dia. Romanos 12:2, eu falo, talvez seja um dos versículos mais poderosos, não posso dizer o mais, porque toda a Bíblia é poderosa, mas nesse processo de transformação de vida, de mente, é algo poderosíssimo. Então, a chave para alguém não viver somente um ano novo, mas de fato uma vida nova, porque eu tenho dito, não adianta, um ano novo, mas a vida é velha, que ano novo é esse? É um ano novo com uma nova vida. A chave para tudo isso é a renovação da mente. Fala comigo, a renovação da mente é a chave para uma vida nova. Porque o que você pensa é aquilo que você vai comunicar, e aquilo que você vai pensar é aquilo que você vai dirigir, vai ser as suas ações. Então você precisa renovar sua mente e pensar como a Bíblia pensa, para que as suas ações sejam ações baseadas na palavra de Deus. Uma pessoa que não se permite renovar a mente de acordo com as verdades bíblicas, não estou falando renovar a mente com as filosofias do mundo, porque o apóstolo Paulo mesmo nos previne disso, que nos últimos tempos haverá ensino de demônios, filosofias de homens, ensinos de homens. Ou seja, não é com essas filosofias, mas é com a palavra de Deus. Por isso que aqui nós pregamos com a Bíblia aberta. Porque o que transforma a vida não é a pregação nem a eloquência do pastor. Paulo falou, não é pelo poder persuasivo, mas é pelo Espírito Santo. É o poder da palavra que transforma a vida de alguém. Você pode dizer amém no seu lugar? Amém. Então, uma pessoa que não se permite renovar a sua mente de acordo com as verdades bíblicas, ela não viverá algo novo em sua vida. Ela não vai desfrutar de um ano novo, de uma vida nova. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos. É o que nós cantamos, né? E olha que forte que Paulo vai dizer agora. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, porque tem uma carne, contudo existe um homem interior. O nosso homem interior se renova de dia em dia. O que é isso? É um processo de renovação. Talvez agora, em linha com Romanos 12:2, nós podemos acrescentar 2 Coríntios 4,16. Existe um processo interno de renovação. Existe um processo interno do nosso homem interior que não tem nada a ver com a obra da carne, mas sim com o Espírito. Então veja que Paulo mais uma vez está deixando claro que a mudança do crente começa de dentro para fora. Levante uma das suas mãos e diga assim, a mudança da minha vida começa dentro de mim. Fala, de dentro para fora. Não tem mudança que começa fora, não existe isso. Toda transformação vai começar onde, igreja? Dentro. Não existe uma mudança externa sem que haja primeiro uma mudança interna. E muitos vão viver por vistas. Mas você foi aconselhado por Deus, ou não é um conselho, mas é uma direção, que nós não vivemos pelo que nós vemos, e sim pelo que nós cremos. Então não existe uma mudança externa que não tenha começado dentro, no coração. Quando nós começamos a ver frutos externos na vida de uma pessoa, nós concluímos então que primeiro houve uma transformação interna.
Quando você vê uma pessoa que estava no mundo, aí vamos escrachar, uma pessoa totalmente pervertida, uma pessoa totalmente fora dos princípios de Deus, o que faz essa pessoa depois estar testemunhando do amor de Deus? O que faz? Houve uma mudança interna, e os frutos agora são congruentes com aquilo que existe dentro. Jesus certa vez falou assim, pelos frutos você conhece a árvore. Então, se você quer mudar o fruto, você precisa, entre aspas, mudar a árvore. Entenda que eu estou pregando a parte de Deus. Não tem como você chegar em uma mangueira e falar, me dê uma maçã ou me dê uma banana. Não tem como, porque pelo fruto você vai falar, isso aqui é uma árvore de manga, isso aqui é uma árvore de maçã, isso aqui é uma árvore de banana. Não é assim que funciona? Agora, você traz para a sua vida, para que o fruto externo, ele seja o fruto de acordo com a palavra de Deus, precisa de uma mudança externa. E é isso que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Um processo de conversão, passamos da morte para a vida, mas é algo diário. Fala comigo, a renovação da mente, do homem interior, é diariamente. Existem coisas, entendo o que eu vou dizer da parte de Deus, que você precisa converter todos os dias. Existem áreas na vida de algumas pessoas, e todos nós temos uma carne, que constantemente nós precisamos apresentar ao Senhor para que haja uma renovação. Então, quando nós começamos a ver frutos externos, é porque houve algo internamente sendo transformado. E por que tudo isso é tão importante? Eu pergunto para você. Porque nós já estamos finalizando o primeiro mês, olha só, de 2025. E se nós não começarmos a pensar com esta mentalidade bíblica, com esta visão do alto, uma visão e uma mentalidade de renovação, de novidade de vida, nada diferente vai acontecer na nossa vida. Aí é o que eu digo, um ano novo com uma vida velha. Então nós precisamos, como eu disse, todos os dias que você entrar, ouvir a voz de Deus, estou falando num lugar de culto, mas todos os dias na sua vida, na sua casa, no seu devocional, você lendo a palavra de Deus, precisa desta renovação de vida, porque a tendência de todo ser humano é continuar vivendo uma vida de forma confortável. Essa é a tendência natural de todo ser humano, onde existe um mínimo de esforço que deve ser produzido. É por isso que eu tenho falado de uma mentalidade de manutenção versus uma mentalidade de renovação. Por quê? Porque a tendência até do nosso corpo é nós tocarmos energia. Porque Ele não quer você fazer esforço. Ele não quer que você trabalhe. Então, como tendência, nós vamos ter sempre na vida, de forma mais simples ou até mesmo mais fácil, a tendência de ter uma vida mais confortável e ficar neste lugar. Mas Deus não quer que você viva esta vida confortável. Deus quer que você renove a sua mente dia a dia para que você possa desfrutar do que é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Então o seu corpo ele não quer fazer nada que vai gerar muito esforço. Hoje a medicina diz isso, a ciência já diz isso. E por isso que muitos estão sendo dominados e governados pelo corpo, vivendo assim uma vida linear, uma vida sem conquista, uma vida sem vitória, sem novidade de vida. No culto passado, talvez você tenha ouvido, a pastora Lilian, ela nos lembrou sobre o momento em que Deus chama Abraão para um lugar desconhecido. E de forma muito sábia, a pastora Lilian trouxe aqui que Deus ele nos chama, e o Deus que chama é o Deus que provê, é o Deus que dá direção, é o Deus que dá provisão. Você consegue entender que a Bíblia ela vai trazer inúmeros exemplos disso. Olha o que diz lá em Gênesis 12:1. Diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão. O que o Senhor está falando para Abraão? Abraão, está no telão aí? Sai. A palavra que Deus está dizendo a Abraão é, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Se você for entender a vida de Abraão aqui, o mais cômodo era ele ficar onde ele estava. Ali onde Abraão estava, até então, era o lugar mais cômodo, era mais confortável. É onde ele, entre aspas, corria menor risco de vida, enfim. Era muito mais cômodo, porém, aonde Abraão estava, em Uz dos Caldeus, você conhece a história, ali onde Abraão estava, não proporcionaria para ele o cumprimento da vontade de Deus. Se você entendeu o que o Espírito está falando agora, é mais uma chave poderosa para você transformar o seu 2025. Existe um lugar que você está, que Deus está falando para você, sai desse lugar. Só que muitas vezes esse lugar ele é confortável, não é um lugar ruim. Só que Deus tem sempre algo melhor para nós. E Deus está falando, sai desse lugar. Você quer ver o exemplo disso com a nossa história? Vamos fazer um paralelo? Nós estávamos muito bem confortáveis numa estrutura, alguns metros daqui, numa igreja, num prédio. E Deus falou, sai desse lugar. E nós até um pouco na carne relutamos um pouco, falando, não, vamos entender. E Deus falou, sai. Saímos. E aí a transição ela não é cômoda, a mudança não é nada tranquila. Sai, leva, só a mudança física já é algo, mas tem a mudança espiritual, tem tudo. Aí nós estamos hoje acampados num cinema. Alguém pode dizer, bispo, é muito bom o cinema, porque tem ar-condicionado, é escurinho, eu consigo dormir no culto, é maravilhoso.
Alguns até compravam pipoca. A gente falou, amado, a pipoca não, nós estamos cultuando a Jesus. Mas isso aqui é algo provisório que Deus tem para nós, amém, igreja? Existe uma Canaã, assim como existia para Abraão. Deus falou, sai desse lugar e vai para onde eu vou te mostrar. Deus falou conosco há 2, 3 anos, sai desse lugar, para onde? Eu vou mostrar para vocês. Mas Ele nos tirou de uma zona confortável. Toda vez que Deus te tira de um lugar, Ele tem um lugar melhor para vocês. Mesmo que no percurso seja algo desafiador. Porque Abraão vai passar por poucas e boas. Abraão vai ver, sabe, Deus testando ele, testando a fé dele, mas a palavra foi sai. Então você precisa entender que existe uma voz de Deus falando para você em 2025, alguma área da sua vida precisa de uma transformação. Alguém vai pegar e falar assim, bispo, então eu vou sair da igreja, porque Deus está falando sair. Não, esse é o Satanás falando no seu ouvido. Porque a igreja é o que te nutre, a comunhão dos santos. Amém? Não, eu estou entendendo que... Você não está entendendo nada, cara. Deus não é louco, Deus não contradiz a sua própria palavra. Então quando Deus fala para Abraão, sai desse lugar, é sai da comodidade, é sai dessa vida linear, é sai desse lugar de monidão, desse lugar de manutenção e vai para um lugar de renovação. O que Deus está apontando para nós em 2025 é uma estrada, é uma trajetória de novidade de vida, e só vive coisas novas com Deus quem está disposto a mover os pés na direção do que Ele está falando. Sentado confortável, assistindo Netflix, ou seja lá o que, você não vai viver os sonhos de Deus para a sua vida. Sem pedir a sua mulher em casamento, sem mandar o currículo, sem bater na porta, não vai acontecer. Aí você vai passar 2025, vai chegar, foi mais um ano. Por quê? Porque você não saiu da sua comodidade. Me ajuda a pregar para quem está do céu, falar assim, sai desse lugar de comodidade e vai para a terra que o Senhor está te mostrando. O que Deus está nos falando, igreja, aqui nesse início de ano, é exatamente a mesma coisa que Ele está falando para Abraão. Ele tem coisas novas, coisas grandiosas, coisas maravilhosas, porém nós precisamos dar um passo na direção da voz do Senhor, para que nós possamos experimentar tudo isso. Deus não muda, Deus é bom, perfeito, maravilhoso, Ele é o Pai de toda boa dádiva, vem dEle, não é o que diz a palavra. Então não pense você pela sua circunstância que Deus mudou. Não, Deus continua tendo algo bom para a sua vida, só que Ele está falando, se posiciona nesse lugar. Quando a gente estuda a transição de Egito para Canaã, do povo, quando Moisés é levantado para liderar o povo no deserto. Aí você sabe, Moisés não entra na terra. Quem entra na terra é Josué com uma segunda geração, que eles vão entrar na terra. Mas quando nós entendemos de toda essa transição, que Deus está falando, tinha um lugar de escravidão e tem um lugar que é uma terra que mana leite e mel. Quando eles pisam em Canaã, eles não vão descansar em redes e tomar água de coco. Lembra que eu pregava sobre isso há 2 anos? O que eles fazem em Canaã agora? Eles vão ter uma terra onde eles podem plantar. Então em Canaã não é um lugar de descanso, é uma terra de trabalho. Porém agora o maná cessa, porque no deserto tinha um maná que caía todos os dias. Mas quando eles pisam em Canaã, cessa automaticamente o maná. Por que cessa o maná? Porque Deus dá uma terra e fala, agora vocês vão plantar. Agora, então, não, ficamos 40 anos dando voltas. Chegamos aqui, é água de coco, rede, caipirinha, sei lá o que você pensa que o povo queria lá. Deus falou, agora tem uma terra. Agora vocês vão pegar no adubo, agora vocês vão plantar, agora vocês vão colher e comer dos frutos grandes. Mas existe a parte de vocês. E você que já foi em Israel, você vai ver o que aquela terra é abençoada. Quando você faz uma transição de Egito para Israel, você consegue ver nitidamente o que é escravidão e o que é bênção de Deus. Através dos frutos, através... O que tem lá? Aquelas árvores, o que é aquilo mesmo? Tâmaras, é tamareira que fala? Aquilo que é impressionante. Você vê a bênção de Deus no deserto. Você vê a bênção de Deus. Afinal de contas ele diz, eu colocarei um caminho no deserto. Então esse é o Deus que está falando para nós, dê um passo, mova-se na direção. Então Deus tem coisas novas para nós. Existe uma vida velha que você precisa sair dela, para você caminhar na direção do novo que Deus está lhe apontando. Deus está falando, olha, deixa isso e caminha para essa direção, para esse lugar, sai dessa vida. Então existe uma direção de Deus para nós, e Deuteronômio está dizendo, eu irei adiante de ti. No domingo passado, nós vimos o quanto Pedro foi obediente. Você estava aqui domingo passado? Você viu o quanto Pedro foi obediente? Os 2 Pedros, tanto o Pedro da Bíblia, quanto o Pedrinho foi obediente. Pedrinho, você está aqui hoje? Se prepara, tá, Pedro? Quem não riu não entendeu nada. Assiste o finalzinho do culto de domingo passado. Na íntegra, você vai entender. Eu usei o Pedro de Pedro para ensinar. Pedro obedeceu quando ele estava no cárcere. Existe uma outra passagem que nós vamos também ver o próprio Pedro obedecendo. E é sobre isso, feita essa introdução, é sobre isso que eu queria pregar hoje. Você sabe que, todas as vezes que eu estou lendo a Bíblia, não sei você, tanto
Paulo, quanto os livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas, João, ali, tudo que traz a narrativa de Jesus, enfim, o Antigo Testamento, os profetas, sabe, existe uma euforia que não é da carne, mas é o Espírito, porque a palavra não volta vazia. E toda vez que eu li essa passagem, está lá em Mateus 14, sabe, isso aqui mexe comigo, que é um dos milagres mais, talvez, famosos de toda a Bíblia. E eu queria hoje pautar o ensino desta última mensagem, desta série, no que viveu Pedro, lá em Mateus 14, 22. Se você quiser abrir a sua Bíblia, acompanha na tela, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Verso 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados. Os discípulos que andavam com Jesus ficaram amedrontados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro. O que Pedro disse? Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Olha que ousadia. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão e o tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Sem dúvida, um dos maiores milagres. Pedro é o único homem, tirando o próprio Deus aqui na terra, que andou sobre as águas. Então, um grandioso milagre nós vemos aqui sendo narrado por Mateus. E o que Deus tem nos estimulado é a viver neste tempo algo grandioso, algo poderoso como viveu o apóstolo Pedro. E eu queria que nessa hora você estivesse muito atento àquilo que o Espírito está dizendo. Antes de mais nada, eu queria dizer para você que isso aqui é um fato verídico. Porque hoje as pessoas tentam invalidar até mesmo a palavra de Deus, dizendo: não é bem assim. Eu me lembro, olha que coisa maligna, eu me lembro quando eu estava na escola, eu devia ter a idade do meu filho, 9 anos, 10 anos. Eu me lembro de uma professora que devia ser do capeta, e ela falava assim: não, porque a Bíblia, as pessoas interpretam algo com uma mente muito fértil. Olha o que a mulher está falando, eu nem sei do que era aquela professora. E ela falou assim: as pessoas interpretam, e ela pegou a multiplicação dos pães, ela falou assim: as pessoas falam que Jesus multiplicou o pão. Na verdade ele não multiplicou, ele só dividiu o pão. Aí eu falei: além de do Satanás, é burra, porque não é isso que está escrito na palavra de Deus. Tinha 5.000 pessoas, 2 pães, 5 peixes. Como é que ele só dividiu? Então ele contou migalhas. Deu uma migalhinha. Olha aqui. Então eu me lembrei disso agora. Mas olha o que você tem que entender: que a palavra de Deus ela é verídica. A palavra de Deus, a Cat trouxe isso para os jovens no ano passado. Amado, ela é a palavra mais inerrante. Toda vez que eu ouvir alguém tentando menosprezar a palavra de Deus, diminuir a palavra de Deus, isso é o Satanás que faz. Por quê? Porque a palavra é poderosa. E Deus nos deixou a sua palavra. Então, ela é o livro mais histórico. A veracidade da Bíblia não tem como ser contestada. Hoje os cientistas, todo mundo mostra, é impossível tantos autores em épocas diferentes terem narrado os mesmos fatos de uma sincronia com detalhes. Não existe, não existia essa possibilidade em milhares de possibilidades. Então, fora o contexto espiritual, nós temos a certeza que Deus é tão perfeito que Ele deixou tanto a questão histórica. Historicamente, não tem como se invalidar o que aconteceu na palavra de Deus, porque a história conta os fatos, através da história. Enfim, então a primeira coisa que eu queria que você entendesse é que isso aqui é verdade. Isso aqui não é o Walt Disney que escreveu para vender parque, para vender livro, filme. Isso aqui é o que aconteceu. Pedro andou sobre as águas. E o Deus que conduziu Pedro a andar sobre as águas é exatamente o mesmo Deus que está manifestado hoje no nosso meio. Você tem que sentir um santo temor disso. O Deus que falou para Pedro: vem, é o mesmo Deus que falou para Abraão: sai. E é o mesmo Deus que está falando com você hoje. Como você tem essa certeza? Porque a palavra de Deus nos mostra isso. Então, olhando para o texto,
Deus quer que nós vivamos além de uma mediocridade. Ele quer que nós façamos algo que nos levemos, ou que nos levará até onde? Até um lado de destaque ao lado dele. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele falou: Pedro, sai daí. Na verdade ele falou: vem, né, agora. Vem. Para Abraão foi: sai. Para Pedro falou: vem. Mas a direção foi clara para os dois. Para Pedro ele está falando: sai desse lugar, Pedro, e vem ao meu lado, num lugar de destaque. A palavra que nós vemos diz: compeliu Jesus os discípulos a embarcar. Eu não sei qual é a versão que você leu, mas isso aqui em outras versões parece que o Senhor Jesus insistiu, obrigou, mandou. Compeliu Jesus os discípulos a embarcar. Seja qual for a tradução, a Bíblia vai deixar muito clara que os discípulos foram meio que empurrados para dentro do barco. Os discípulos foram meio que, colocados para dentro do barco. Muitas vezes, eu vou começar a traçar vários paralelos aqui com a palavra de Deus. Muitas vezes Deus está dando uma direção para nós, falando: vai por aí. E você fala: eu não vou. Por quê? Porque não parece algo muito bom. Só que quem estava falando para eles não era qualquer pessoa, era Jesus falando. Jesus está falando: o caminho é esse. Entrem no barco e passem para outra margem. E vai para lá. E aí Jesus, diz o texto, compeliu, insistiu, obrigou, mandou que eles entrassem no barco. Quantas vezes o Senhor está falando algo para você através da palavra, através do profeta, através do pregador, do anjo, seja como você quiser chamar, e você fica relutante com a voz dele? Não, Jesus falou para ir por aqui. Se nós voltarmos, eu tenho que traçar vários paralelos. Se nós voltarmos a 2, 3 anos, Jesus falar: entrega o prédio e vai para um lugar. Você vai falar: humanamente não faz sentido, porque a gente não se preparou para isso, a gente não fez caixa para isso, a gente não está pronto para isso. Mas o Senhor falou, e meio que o Senhor também nos... Sim ou sim, igreja? Meio que o Senhor falou: vai por ali, e a gente meio relutando. Eu me lembro, o incircunciso filisteu, quando ele começou a falar: não, você vai aumentar esse aluguel, é isso. Eu falei: esse cara não vai tirar a gente daqui. Ele não é louco, estamos aqui há 13 anos, não sei o quê. Mas o Senhor já estava falando: vai para onde eu estou mandando. É o tempo de uma sede, é o tempo de uma casa própria. E aí, muitas vezes, os discípulos talvez relutaram com ouvir Jesus ali. Por que eu e você seria diferente? Então, primeira ensino, talvez, ou algum segundo, terceiro de hoje: nunca lute contra o que Jesus está falando. Nunca lute contra a voz que Deus está dizendo. Quando eu leio isso aqui, o diaconisa Emma, talvez eles insistiram um pouco, porque talvez na outra oportunidade, eles estavam com Jesus no barco, e o barco estava indo a pique. Você sabe essa outra história? Jesus estava dormindo no barco, aí ele falou: se com ele no barco quase afundou, imagina sem ele. Não vou entrar nesse barco, não. Eu concordo um pouco com a mentalidade humana deles, mas Jesus estava mandando, então entra no barco. O que Jesus está falando para você fazer em 2025? Vamos aterrissar agora. Vai nessa direção. Mesmo que seja algo ilógico, mesmo que seja algo que vá contra todas os dados, vai todas as estatísticas. Você sabe que nós devemos ser assim: o pé no chão, mas a cabeça na nuvem. Aprenda a ser crente assim. O pé está no chão, mas a cabeça está na nuvem. O que é isso? Você tem que ter a razão, mas tem que ter a fé. Então você tem que ter os dados, as planilhas, tem que fazer o natural, mas tem que ter espaço para a fé. Se você ficar muito preso na lógica, muitas vezes você vai ter que rasgar a lógica para que você veja uma multidão sendo alimentada por poucos pães e poucos peixes. Na lógica não vai dar. Aí Jesus fala para eles: dá vocês mesmos de comer. E eles queriam despedir o povo, não é isso que acontecia naquela outra ocasião? Então, o que Deus está falando para você nesse início de ano? Para onde Ele está te mandando? Ouça essa voz. Então aqui nós já vemos a obediência deles, porque eles de fato entraram no barco. O verso 24 diz: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era, fala comigo, o vento era contrário. O vento era contrário. A gente quer, como filho de Deus, navegar num vento a favor. A gente quer, como filhos de Deus, navegar num mar plano. Num mar, como é que fala? Aquele mar que é lisinho, flat, aquele mar que não tem nenhuma marola, que nem tem uma onda. A gente quer navegar, mas você sabe, nenhum marinheiro é experimentado no mar flat, ele é experimentado no meio das altas e revoltas ondas. Não é assim que funciona? Se tiver 2 marinheiros, um falar: eu só ando na orla aqui, da Praia Grande, vou até ali e volto. Se lá o outro: eu já atravessei o Pacífico. Eu falei: eu vou com esse. Eu iria com esse, não sei você. Por quê? Porque já foi mais experimentado. Mas a gente tem a nossa tendência da mentalidade de manutenção de falar: Deus, eu não quero vento, mas eu quero que você entenda e aprenda algo nessa manhã. Nós manobramos melhor a nossa vida com ventos contrários, e nós nos tornamos muito mais hábeis em meio às adversidades. É nesse lugar de vento contrário, de sopro, de barco balançando, onde você se torna. Olha o que você está vivendo como igreja.
O vento não está calmo, a tempestade não cessou. A gente está mostrando aqui o que a gente tem de desafio. O que é isso? É o vento. Mas Deus falou, vai, e nós estamos indo. Então traz para a sua vida, não fique esperando um mar de calmaria. Entenda que muitas vezes Deus vai usar as crises, Deus vai usar os levantes, porque Ele quer forjar você. O problema é para te forjar, o problema é para fortalecer os seus pés. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Diga amém. Então voltando para a história, Jesus manda eles irem, ele falou, eu vou depois. O texto vai dizer que escureceu e nada de Jesus chegar. E eu creio que aqui eles já deviam estar morrendo de medo. Afinal de contas, nem todos ali eram pescadores. Eu não sei você, quando Deus fala algo e você não vê aquilo se concretizando no seu tempo, se você não fica questionando e falando, Ele falou que vinha. Ele falou que ia acontecer. Ele falou que ia diante de mim. Ele falou, lembra o que o povo de Ezequiel fez no tempo deles? Que eles criaram um provérbio para justificar o porquê a palavra profética não estava se cumprindo. O que Deus falou para aquele povo? Eu irei fazer calar este provérbio que vocês criaram. Eu cumprirei cada palavra que eu prometi. E muitas vezes a gente é como esse povo. Deus fala, a gente acha que vai acontecer amanhã. Só que entre Deus falar e até acontecer, existe um grande processo que Deus vai nos trabalhar. Que Deus vai, enfim, forjar. Deus chama aqueles 12 apóstolos, sendo um traidor da perdição. E dentre o momento que Deus os chama, Jesus os chama, até o momento de Jesus ser crucificado, nesses anos de ministério de Jesus, esses 3 anos, muitas coisas acontecem, onde esses homens estão sendo forjados, porque Jesus chama eles e fala, é como se Jesus falasse assim, estou convocando vocês para uma grande festa, e a festa vai ser daqui 3 anos, e ele vai, chegou a hora, não chegou a hora, não chegou a hora, eles perguntavam, chegou a hora, não chegou a hora, aí quando chega a hora da festa, Jesus fala para eles, agora é com vocês, eu estou vazando. Que humanamente coisa ilógica. Nós somos preparados para um momento, para no momento da coisa acontecer, Ele nos abandonar, entre aspas, mas é justamente assim que a igreja ia começar. É justamente do processo de preparação que Ele preparou aqueles homens que a igreja primitiva começou, e a coisa começou a tomar conta, e os 150 cresceram, os 70 cresceram, os 3.000, 5.000, e a coisa se tornou o que é hoje, o cristianismo. Mas Jesus preparou eles. Os 3 anos de preparação foram intensos, foram discipulados. Então entenda que quando Deus falar algo para você, também vai ter um tempo de preparação. É que a gente não quer, a gente quer fugir do tempo de preparação. Talvez eles quisessem isso também nessa ocasião. Ele falou que vinha, eu imagino eles conversando. Ele não falou que vinha, eu acho que não vem mais não. Aí a onda batendo, e agora? Ele falou que ia estar aqui com a gente, ele só falou para a gente ir na frente. Aí, não vai. Nem todos eram pescadores, nem todos ali tinham habilidades. Devia ter alguém, Mateus não devia nem saber nadar, cara. Mateus devia estar ali falando, e agora? O que vai ser de mim? Me dá uma boia. O cara era cobrador de imposto, nerd. O Judas deve ter falado, vai ser um prejuízo esse barco afundar, hein? Já fazendo conta. O André que estava lá na multiplicação dos pães, que estava de olho no menino, né, do peixe, deve ter falado, poxa, não vai ter nem alimento, não vai ter nada para multiplicar. Enfim, Jesus não chegava, igreja. Você tem que entender o que estava acontecendo naquele lugar, naquela dimensão. Então, a verdade é que quando a adrenalina entra na veia, cada um vai reagir de uma maneira. E aqui todos eles tiveram medo, diz o texto. E aí eu queria que você desse uma pausa no texto para a nossa realidade, porque o povo de Deus reage igualzinho os discípulos reagindo. Quando nós não entendemos os desígnios de Deus, nós ficamos com medo. Quando Deus fala, vai para cá, mas você não vê no seu tempo se cumprir, você vai entrar no medo. E aí muitas vezes você começa até a questionar Deus. Será que eles não questionaram? O texto não fala. Mas será que ele vem? Eu não sei se ele vai chegar, já passou da hora. Então a pessoa não consegue confiar nas palavras que Deus deu. Por quê? Porque ela está olhando através da ótica dela. E quando nós sentimos que algo não está no nosso controle, a nossa primeira reação sempre é ficar amedrontados. A nossa primeira reação sempre é ficar cheio de temores, de receios. Alguns até mesmo duvidar do que Deus disse. Eu já ouvi muitos crentes falando assim, Deus falou, mas não aconteceu. Primeiro, se foi Deus que falou, vai acontecer. Agora, se foi alguém que falou da carne, uma profetada, não vai acontecer mesmo. Você tem que saber quem que você está ouvindo. Por isso que você tem que estar com a Bíblia sempre aberta, porque aqui está expressa a vontade de Deus. E você vai julgar coisas espirituais com coisas espirituais. Era assim os bereanos. Por isso que eu falo, abra a sua Bíblia. Porque hoje o povo não abre a Bíblia. Hoje o povo não conhece a palavra de Deus. Eles têm que acreditar em alguém que está contando a história bíblica. Mas muitos não têm revelação. Muitos não têm conhecimento. Oséias falou, o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. E o cara que não tem conhecimento está ensinando os outros a não terem conhecimento. Por isso tem que estar com a Bíblia aberta. Porque o Espírito vai falar, o Espírito vai testificar. Então imagina eles ali, ele não vem, já passou a vigília, estamos no barco, ele não vai chegar. Ou seja, provavelmente o clima ali naquela ocasião não era muito agradável. Olha o que diz o 25.
Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Então, na quarta vigília, Jesus vai encontrar eles. Você sabe, a quarta vigília da noite, a primeira vigília começa às 18, ela vai mudando de 3 em 3 horas. Então, a quarta vigília seria por volta das 3 da manhã. Então, Jesus vai às 3 da manhã encontrar com eles. Tem gente falando assim, bispo, eu estou já nessa quarta vigília da noite. A primeira, às vezes é mais de boa, né? A primeira troca de vigília, você fala, não aconteceu, mas vai acontecer na segunda. Aí não acontece na segunda, você fala, vai acontecer. Tem gente que está... Amado, entenda, existe uma vigília perfeita. Entenda o que eu estou dizendo da parte de Deus. Existe um tempo perfeito. Existe uma hora que Deus vai chegar. E eles acharam ali então que Jesus era um fantasma, Jesus 26. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. A Bíblia diz, e tomados de medo começaram a gritar. Tem crente que vive uma vida gritando porque não reconhece a presença de Deus. Sabia disso? Tem crente que vive a vida, sabe, totalmente emocionado. Qualquer coisa grita. O que é isso? Qualquer coisinha. Por isso que a palavra diz, não se atemorize. Não temas. Não temais. É o que diz Deuteronômio. Por quê? Porque quando você reconhece a presença de Deus, você não tem medo. Ou seja, você precisa aprender a reconhecer a presença de Deus na sua vida. Bispo, onde que eu pego a presença de Deus? Ela já está em você. Ele falou que seria conosco até a consumação dos séculos. O Espírito Santo, o Consolador, ele habita em nós. O Espírito Santo de Deus é um com o nosso Espírito. Por isso nós podemos clamar, Abba, Pai, querido Pai, e Ele nos ouve. Ou seja, você não precisa entrar num lugar e a presença de Deus, a presença de Deus não é como um Espírito que sai e que entra na pessoa. Nós temos a presença, nós carregamos a presença. Nós não entramos na presença, depois nós saímos na presença. Porque se você está na presença, quando você sai da presença, que presença que você está? Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, não quis a palavra? Nós temos entendimento. Então, onde que eu acho a presença? Se você confessou Jesus como seu Salvador, a presença está em você até a consumação dos séculos. E se você reconhece a presença de Deus, você não fica gritando, você não fica blasfemando com qualquer levante na sua vida, com qualquer mar alto, com qualquer imagem que você fala, é um fantasma. Que fantasma? Era o próprio Deus manifestado ali na frente deles. Mas eles não estavam ali naquela ocasião reconhecendo a presença de Jesus. Então quem não tem essa clareza vai passar uma vida inteira gritando de medo, não reconhece o que Deus está fazendo, não reconhece os desígnios de Deus, não reconhece os caminhos que Deus está endireitando, não consegue reconhecer até mesmo as fortes ondas que Deus permite que batam contra o nosso barco para que nós sejamos forjados, não consegue entender nada. Aí é um crente mimizento. Eu falei que é 2 cultos, ele é uma meba gospel. O que é isso? O cara não consegue entender que Deus está forjando ele. O cara não consegue entender que Deus não quer filhos mimados, mas Deus quer filhos corajosos. E como é que você se torna corajoso? No meio do mar revolto. Como é que você vai se tornar corajoso na vida? Tomando papinha de nenê? Na boquinha? A dedela, o maminha, faz lá e dá. Tem crente que está no maminha há 40 anos, não pode. Deus está tentando te mostrar que Ele está forjando para que você seja um homem de caráter, uma mulher forte, ativa. Mas quando chega o vento, você não reconhece a presença de Jesus. E você fica gritando, emocionado. Essa meba aqui. Cara, essa mentalidade de manutenção. A pessoa fala, mas eu estava na igreja. Mas eu fui na igreja. Não é você estar na igreja, é você ser a igreja. Tem uma coisa muito diferente de uma coisa para outra. Porque frequentar a igreja, até o Satanás pode frequentar, amado. E não vai se converter. Judas era da perdição, era do maligno, diz a palavra. Tem uns que falam, eu tenho dó de Judas. Vocês não entenderam o que diz a palavra de Deus, porque Judas era do maligno. Deus nunca iria fazer um filho voltar contra ele, o trair. Só um ímpio mesmo. Eu tenho dozinha do Judas, porque se ele tivesse uma outra chance. Não, precisava ter um ímpio ali. Mas as pessoas não conseguem compreender os desígnios de Deus. Judas andou com Jesus e não se converteu. Por quê? Porque não era posto para isso, era vaso de ira. Era outra semente, é o que diz a palavra. Agora, nós que somos vaso de honra, nós não somos ira. Nós que somos árvore boa, é o que diz a palavra, essas expressões. Você que é um vaso de misericórdia criado para a glória de Deus, você precisa aprender a reconhecer a presença de Jesus no meio das ondas fortes e revoltas da vida. Porque senão você vai ser esse crente que só quer dedela. Aí qualquer coisa que acontece, o que vai ser? Eu preciso de... Não, você tem o Espírito Santo aí com você, te guiando todos os dias. Ele te toma pela tua mão direita, diz a palavra. Ele coloca um caminho no deserto. Então o verso 27 vai dizer, mas Jesus imediatamente, olha só, Jesus sempre vai ter uma resposta imediata para nós. Jesus sempre vai ter uma resposta que vai vir ao seu coração e vai falar, por isso você tem que estar com a Bíblia aberta. Porque como ele fala,
Pela Bíblia. Aí eu quero ouvir Deus falar. Então abre a Bíblia que ele vai começar a falar. Deus está falando o tempo inteiro. É você que não está muitas vezes ouvindo. A frequência do céu está sempre emanando para nós. Mas a gente às vezes está na estação errada. Sabe do rádio? É que isso é da época do meu pai. Sabe do rádio que fazia... Sei que Rio era da sua época também. Hoje é Spotify. O seu Spotify apareceu um português falando lá? Não, o meu apareceu um português que fala: você quer voltar para o prêmio? Então baixe suas listas. Eu falei, não entendi porque tem um português falando comigo aqui no Spotify. Voltando para coisas espirituais. Sabe no rádio quando você não sincronizava a frequência certa? Não fica meio... Não fica assim? Você está muito fora, você não escuta nada, é só um chuvisco. Aí quando vai chegando na frequência certa, às vezes faltam uns 2 números ali, já começa a ouvir a voz. Não é assim que funciona? Você precisa entender que tem uma frequência perfeita, que é a frequência do céu. E quando você sintoniza essa frequência, destope tudo e você começa a ouvir Deus falando com você. Você reconhece a voz, você reconhece a direção, você reconhece a instrução. Você para de ficar com medo no meio das águas, no meio das fortes chuvas. E a verdade é que o rádio sempre estava lá falando, é que você não ajustou a frequência certa. Qual que é a frequência que você tem ouvido? Qual é a voz que você tem ouvido? Porque às vezes você está ouvindo uma voz que não tem nada a ver com a voz do céu. Você só está ouvindo uma voz que não tem nada com a voz de direção de Deus para a sua vida. Imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Hoje o céu está dizendo para você mais uma vez, imediatamente: não temas, é o Senhor que está aí. É o Senhor que está conosco, igreja. O que Deus tem nos falado no início desse ano? Vamos ver de novo. Olha a sincronia com o que estava acontecendo ali com eles. Deuteronômio 31:8. O Senhor é quem vai diante de ti, Ele será contigo. Isso é o que estava acontecendo com Pedro, isso aconteceu com Abraão, isso aconteceu com Josué, isso aconteceu com José. O Senhor sempre esteve com eles. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Me ajuda a pregar para quem está só e falar assim: Deus não vai te desamparar. Não tema, não te atemorizes, o Senhor é contigo. No meio então do vento, no meio da aflição, no meio do seu medo, existe uma voz falando: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Quem é esse sou eu? É Deus, não é o Marçal falando: eu estou aqui, está tudo certo. É Deus que está falando: eu estou contigo, não temas. Quando o anjo aparece para Maria e declara que ela vai dar luz, ela fala: você vai dar luz, o seu filho, o menino será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Deus conosco, Emanuel, não é o que diz lá? Deus forte. Então, aquele Deus conosco que foi anunciado pelo anjo a Maria, é o mesmo Deus que quando ele vai ser assunto aos céus, ele fala para os discípulos: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então não temos que temer, amado. Desde o anúncio de que Jesus chegaria, ele tem dito: eu estou com vocês. Não é agora que ele vai te deixar, até porque agora nós temos o Espírito Santo Consolador que habita em nós. O verso 28 diz: respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus afirmou: sou eu. E Pedro disse: se é o Senhor. Muitas vezes Deus está falando e a gente está perguntando: mas será que é Deus que está falando? Eu estou pregando para alguém aqui hoje que pode estar nessa condição. Deus está falando há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos. Deus está não só falando, Deus está mostrando de forma palpável. Eu tenho dito: nós estamos no meio do que, igreja? De um milagre. Mas tem gente que ainda questiona: será que Deus está com eles? Quando nós assinamos um contrato, teve um abençoado que bateu em retirada. Porque ele falou: não é possível que você, sem caixa, assinou um contrato de 6 milhões de reais. Eu falei: ué, amado, ou eu vivo por fé ou eu vivo por vista. Chegou a hora de nós termos a nossa fé provada. Não, isso aí vai dar ruim. Ele vai voltar, eu sei que ele voltará. É igual Jesus, em breve voltará. Outros voltarão também. Não querem passar pelo processo, amém, pastora Cris? Mas quando verem a glória de Deus, falam: não tem como. Mas nós estamos no meio das ondas, estamos aqui. Você viu o gráfico hoje? Tem 300 mil para a gente arrecadar. A gente arrecadou 40 e poucos mil. Como é que vai ser? Eu não sei. Jeová Jiré, ele vai prover. Eu não sei, de verdade. Deus toca no coração de alguém e fala: chegou a hora. Deus vai te pôr. Eu não sei como é que é essa dinâmica, amado. Tem tanta gente ajuntando aí para coisas horríveis. Eu creio que Deus está levantando homens opulentos, homens fartos no nosso meio, que vão depositar 300, 400. Essa parcela de 300 é minha. Outra vai falar: de 400 no mês que vem é minha. Outra vai falar: 1 milhão é meu, bispo. Eu não sei, mas Deus o sabe. E é Ele quem inclina os corações. O que nós vimos até agora foi o próprio Deus inclinar o coração. O Deus que nos trouxe até aqui é o mesmo Deus que vai nos levar adiante. Mas Pedro falou: se és tu. Eu estou pregando para alguém aqui que fala: se és tu,
Sabe o Tomé? Se és tu... Eu quero lembrar que Jesus Cristo certa vez falou assim: bem-aventurados, Gastão, os que não viram, mas creram. Sabe quem são esses? Somos nós. Nós não vimos Jesus na carne, nos dias da carne, mas nós cremos. Eu vi um grande pastor, apareceu para mim hoje, quando eu estava vendo na rede social, um grande pastor, ele falando, as pessoas falam, eu quero ver Jesus. Se Jesus aparecesse aqui para mim, se o anjo aparecesse aqui para mim, não vai, sabe por quê? Porque nesse pacto o justo vive por fé. Não é pelo que vê, é pelo que você crê. E é essa forma que Deus se move na nova aliança. Então fica você, não, se Deus aparecer aqui, Ele aparece para você toda vez que você abre a Bíblia, Ele se manifesta na tua casa, no teu quarto, se manifesta. Mas Pedro falou, se és tu. Tem muita gente falando, se é Deus eu vou. Se és tu, manda-me ter contigo. Então talvez como Pedro você está aqui hoje querendo uma confirmação do que Deus já te disse. Saiba de uma coisa, quando Deus diz algo, igreja, quando Deus promete algo, Ele mesmo cumpre. Ele falou para Abraão, Abraão, sai. Abraão saiu, não sabia para onde. Deus falou para Abraão, Abraão, eu vou te falar o que você tem que fazer, o como você vai aprender no caminho. Então o que eu tenho que fazer? Você tem que sair para lá. Como vai ser isso? Vai andando que você vai descobrir. Conosco é muito parecido. Sai. Como que vai ser? Não sei. É no caminho que Deus vai te revelando as coisas. Mas você tem que sair. Para Pedro ele está falando, vem. Bispo, como é que eu posso ter uma certeza? A Bíblia me traz algum versículo, olha o que diz Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Olha essa pergunta reflexiva, porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Você acha que Deus é o seu chefe que fala, eu vou te promover no final do ano, aí não chega, você fala, Deus é igual ao meu chefe. Não, amado, Deus não é igual ao seu chefe. Deus promete, Deus cumpre. Deus não é igual a qualquer outro homem que volta atrás, que se arrepende. Deus tendo falado, Ele cumpre cada uma. Davi também sabia das promessas de Deus. Olha o que diz o Salmo 145, verso 13. O teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Olha lá, o mesmo ontem, hoje, para todos sempre. O Senhor é fiel em quantas? Em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. A gente às vezes acha que Deus é igual a gente, que é 75% fiel. Igual o Wesley Safadão, 99% fiel. Mas tem 1%, não, Deus é 100% fiel. Deus é 100%, fala com a sua boca, Deus é 100% fiel. Pedro falou, se és tu, Senhor, manda-me ir aí. E é nessa hora que as pessoas ao nosso lado vão começar a ser incomodadas. Eu preciso pregar sobre isso, porque quando Deus aponta 2025, um ano onde você vai adiante de Deus, a verdade é que nem todos vão dar passos. Essa é a verdade. Às vezes alguém está do seu lado, sendo estimulado para o mesmo lugar, não vai conseguir vencer essa barreira. E vai ficar ali igual a Abraão. Ou igual a Abraão não, mas vai ficar no lugar. Ele fala, sai, não vou sair, aqui está muito bom, aqui eu já tenho estabilidade, aqui eu já tenho segurança. Não, mas Deus está falando que ali Ele vai prover. Não. Sabe como é? Deus fala, vamos, come on, vem, sai, vem, anda. Não. E é nessa hora que você começa a se mover. Lembra de José? Tem até um livro que você pode comprar que chama José, o filho amado e irmão odiado. O autor, muito bom, você pode ler. Quando José, ele sai do lugar, quando Deus dá o Jacó dá um casaco para José, a gente estudou isso muito, uma túnica talar, os irmãos começam a ter ciúmes. Toda vez que Deus começa a manifestar algo na vida de alguém, até quem está próximo começa. Deixa eu falar uma coisa, se você não for esse que vai viver algo de Deus nesse momento, não tenha ciúmes daquele que está vivendo algo de Deus. Saiba celebrar o que Deus está fazendo na vida do outro, porque Ele vai fazer na sua também. A gente vive uma geração que as pessoas são muito invejosas. E eu falava isso em casa esses dias com a minha esposa. Não é que a pessoa ela quer ter o que você tem, ela só não quer que você tenha. Os irmãos José, eles não queriam uma túnica, eles só não queriam que José tivesse a túnica. E aí essa é a sociedade hoje. Então o cara que é promovido, vamos trazer pro chão de fábrica o que acontece aí fora. O cara está lá, ele é um funcionário, entre aspas, comum, ele é mais um vendedor, aí o cara começa a se destacar, o cara tem uma meritocracia porque ele é um bom atendente, porque ele tem responsabilidade, chega antes, sai mais tarde, é de confiança, aí o patrão olha e fala, preciso promover esse cara, você vai ser gerente. No momento que ele é colocado como gerente, os outros já começam, agora é puxar saco do chefe. Não é assim que funciona aí fora? Esta é a sociedade. Mas infelizmente, na obra de Deus não tem sido diferente. Quando Deus começa a exaltar alguém, quando Deus começa a levantar. Por que Deus faz isso às vezes com pessoas de uma forma notória? Porque Deus, Ele acha graça em algumas pessoas. Não é que Ele faz acepção, mas a verdade é, a Maria não era cheia de graça, quis a palavra? Achou graça o Senhor, em Noé, se eu não me engano, essa expressão. Enfim, Deus acha graça em algumas pessoas.
Agora, você precisa entender que quando Deus está manifestando algo em alguém, não é que Ele vai deixar de manifestar na sua vida. E você só vai receber quando você for grato por aquilo que o outro está tendo. Sabia disso? Deus está testando, muitas vezes o mar é esse. Você está passando por um momento de prova, de aflição, de angústia. A gente estava recentemente numa mesa de pessoas com muito dinheiro, e a gente pensando de um bom dinheiro, e as pessoas falando, eu estou investindo nisso, eu estou viajando para lá, para cá, pessoas de outro lugar, não é essa aqui do ministério, e para isso, para aquilo, outro. E eu olhava e falava, 2 milhões na minha mão, eu pagava aquele terreno lá, tá tudo certo, hein? Mas eu comecei a me alegrar com aquelas pessoas. Eu falei, glória a Deus pelo que o Senhor está fazendo na vida dessas pessoas. Glória a Deus, porque o Senhor está fazendo lá, o Senhor também fará na nossa vida. O Senhor tem feito da sua forma, do seu jeito. Agora o problema é quando você deixa a inveja tomar conta de você. Então aprenda esta lição. Porque Pedro começa a sair do barco. Imagina, vamos trazer o que está acontecendo, o negócio balançando, as ondas, eles gritando de medo. É um fantasma que está à frente. Tipo aquela luz que eu não consigo identificar. É um fantasma ali na frente. O que vai? Vem para cá. Aí Pedro começa. Os outros, no mínimo, falam, Pedro bebeu. Pedro. E Pedrão, não, se é o Senhor, eu vou lá. E o texto não conta. Mas hoje, se fosse na sociedade de hoje, eu acredito, não sei o que aconteceu, o texto não conta. Mas na sociedade, com certeza, o povo ia ficar lá. Afunda. Ia ficar. Por quê? Porque começa a ver alguém saindo do lugar comum. Você pode ver, toda vez que você começa algo com alguém, a largada é igual, e uma pessoa, ela se destaca, aqueles que começaram juntos, muitos não conseguem ver essa pessoa se destacando, porque começou no mesmo lugar. Volta para o gerente. Era o vendedor, agora ele já é gerente, depois ele é diretor. Ah, não, agora ele é da cúpula, agora ele não sei o quê. Porque a pessoa não está pronta para ver alguém que começou junto com ela, crescendo mais do que ela. Que você não seja esse tipo de pessoa em nome de Jesus. Que você seja aqueles que vai celebrar. Que você não seja o que fica no barco falando, tomara que ele afunda, esse cara está louco. Espero que ele morra, espero que venha uma onda agora, igual o Jonas agora, o peixe pega ele, Jesus. O crente hoje vai fazer isso. Sabe aquelas boias de barco? O cara está afundando lá, ele ia pegar a boia e falar, não tem boia, jogar para trás, se vira aí. Tem gente que é assim, tem a boia na mão e não quer te salvar, sabia disso? Você precisa identificar esse tipo de gente na sua vida. Então, como que eu concluo isso? Por quê? Porque se tinha um lugar seguro no barco, amados, se tinha um lugar seguro, o lugar era o barco. Eu já preguei isso inúmeras vezes. Às vezes a gente está olhando para os mares revoltos batendo na nossa frente e a gente fala, se tem um lugar seguro é dentro do barco. Mas nesse caso, era para ele sair do barco. E a gente vai sempre buscar um lugar de segurança. Por isso que eu tendo a imaginar, e as minhas conjecturas, é que muitos falam, esse cara está louco, porque se tem um lugar que está seguro é dentro do barco, ele está saindo para o mar revolto. Se você estivesse lá, a pergunta que eu faço, você ficaria dentro do barco ou você sairia do barco? Responda para você com sinceridade. Tem uns que vão ficar, se ele sair e voltar, eu vou. Tem uns que é assim, né? Ele vai na frente. Se ele voltar, eu também vou. Mas tem sempre um que fala, não importa o que os outros estão fazendo, eu vou fazer debaixo da direção de Deus. Eu quero que você seja esse cara ousado. Eu disse domingo passado, Deus não quer mimar filhos, Deus quer filhos ousados. A ousadia tem que ser característica de um cristão. Você não pode ser um cristão que conhece a nova aliança, a graça de Deus, e ser alguém que tem a mentalidade, eu volto para a introdução, de manutenção. Pedro não estava na manutenção, Pedro falou, eu quero viver algo novo hoje. Pedro está falando, se Deus está falando, eu vou para lá. É exatamente o problema do crente moderno. Grande parte dos crentes querem viver a glória de Deus, mas não querem sair do barco. Querem viver o extraordinário, querem viver o sobrenatural. Aí você fala, então vai agora, dá o passo. Não. Se Deus, é o que eu disse, se Ele não aparecer aqui, não me pegar e me levar para lá, eu não vou. Não é assim que funciona. Deus sempre vai dar uma direção. Deus sempre, antes do milagre, sempre tem uma instrução. Sempre vai ter uma instrução. Dá vocês mesmos de comer. Aí a viúva vai lá com a botija. Alimenta você o profeta. Pega as vasilhas aí. Sempre tem uma direção. Vai lá, mergulha no rio. Vai lá, cospe na coisa, passa no olho. Sempre tem uma direção. Joga para o outro lado da rede. Não é sempre assim que Jesus fez? Aí no seu caso, como eu digo, o alecrim dourado do reino do Deus, dos céus. No seu caso, você quer que ele se manifeste, pegue no colo, passe a mão em você, põe uma chupetinha gospel e venha para você e coloque aqui, meu filho, agora sim. Não, ele está falando, dá um passo em direção ao que eu estou falando, você vai ver se o milagre não acontece. Como Moisés, ele falou, ordene o povo que marche. Como é que alguém vai ordenar alguém para marchar no meio de um mar fechado? Mas quando eles começaram a marchar, o mar se abriu. Ou seja, sempre tem que ter um passo de obediência e de fé da nossa parte. Sempre Deus vai querer testar, amado. Mas os crentes não, eles querem viver a glória de Deus, mas não querem sair do barco.
Então, o crente, eu tenho dito, é um bicho meio doido às vezes. Eles querem viver os milagres de Deus, mas preferem continuar nas mesmices. Se eu perguntar, quantos querem viver o milagre de Deus aqui, em nome de Jesus? Então entenda que quando você fala amém, você tem que sair da mesmice. Você consegue ver o quanto eu estou chacoalhando você em nome de Jesus? Eu não quero ter um sermão que você fale que coisa. Eu quero que você saia daqui, como eu digo, mordendo a mesa. Pode pôr um sal aqui, fica melhor. Mordendo a mesa e falar, eu vou viver o que Deus está fazendo para esse tempo. Se Deus está falando que vai prover, eu vou ver a provisão. Se Deus está falando que vai trazer, eu vou ver Ele trazer. Se Deus está mandando ir, eu vou ir. Se Deus está mandando ficar, eu vou ficar. Eu vou fazer o que Deus está mandando fazer. Agora Deus está falando, você quer viver, mas você não quer mover os passos na direção da voz dEle? Olha quem está do seu lado e fala, mova o passo na direção de Deus. Sabe o que tem sido esses primeiros cultos? Não só esses todos, mas vamos falar desses primeiros cultos de 2025. Você está aqui sendo preparado por Deus para fazer o que você nunca fez. 4 pessoas vão vir comigo. Você está aqui sendo preparado por Deus para fazer o que você nunca fez. Nunca fiz isso. Deus está falando, estou te preparando para você fazer o que você nunca fez. Para você viver o que você nunca viveu. Ele está aqui lhe dando ferramenta e condições a cada culto para você viver o que você nunca viveu. Deus está esperando você ter ousadia. Assim como Pedro, ele disse, eu quero que você venha. Assim como Pedro, assim como Jesus, ele falou, venha. E assim como Pedro, você tem que falar, eu quero ir aí. Tudo bem, deu uma questionada no começo, mas ele falou, certo, eu quero ir aí. Essa tem que ser a sua voz, essa tem que ser a sua direção, esse tem que ser o seu entusiasmo, a sua ousadia. A vida está esperando você fazer algo que você nunca fez, meu amado. Você sabe disso? O seu casamento está esperando você fazer algo que você nunca fez. A sua vida profissional está esperando você fazer algo que você nunca fez. Os seus relacionamentos estão esperando você fazer algo que você nunca fez. O seu ministério está esperando fazer algo que você nunca fez. O que eu faço? Estude como você nunca estudou. Trabalhe como você nunca trabalhou. Ame como você nunca amou. Eduque como você nunca educou. Faça o seu ministério como você nunca fez. Porque Deus está falando, chegou o tempo de fazer algo que você nunca fez. E eu creio que Deus já foi à frente de 2025 e que esse é o tempo de nós vivermos algo que nós nunca vivemos. Você acredita mesmo que você prega com todas as minhas forças? Por quê? Porque não tem um plano B. O plano B é o A bem feito. O A tem que dar certo. É isso. É Pedro falar, eu vou. E se não for, tem uma boia e não tem boia? Vai ter que ir, vai ter que sustentar ele. É isso. Então Deus está esperando você fazer algo que você nunca fez. Comece. Faça diferente. Faça como você nunca fez. Vamos aterrissar isso, porque às vezes pode ficar muito teológico. Vamos aterrissar. Como é que é isso? Chega em casa e prepara um almoço como você nunca preparou. São pequenas coisas. Arruma a sua casa como você nunca arrumou. Cuida do seu marido e esposa como você nunca cuidou. Educa os seus filhos como você nunca educou. Tenha tempo de qualidade com a sua família como você nunca teve. Louve a Jesus como você nunca louvou. Adore o Senhor como você nunca adorou. Ame o seu próximo como você nunca amou. Eu estou contando alguma novidade aqui, inventando a roda? Eu só estou te impulsionando para você ser o melhor crente dessa sociedade. Para você ser a melhor pessoa deste mundo. Para todo mundo que cruzar no seu caminho falar, eu nunca vi homem como esse. Sabe Jesus com o samaritano, com o homem do exército lá, que falou, nunca vi fé como essa em todo Israel? Que ele falou, o centurião, sem mandar a palavra ele vai ser curado. Que o Senhor olhe para você e fale, eu nunca vi homem como esse em todo Israel. Em toda a cidade de São Paulo. Eu nunca vi homem como esse em todo o seu bairro. Que você ouça isso do Espírito. Mas para isso você tem que ser ousado. Para isso você tem que falar, eu vou fazer como eu nunca fiz. Então faça algo diferente na sua vida. Saia do barco da apatia. Saia do barco da mesmice, da arrogância, da falta de interesse. Saia desse barco da falta de ousadia, do medo e da insegurança. Tem crente que vive uma vida inteira inseguro. Como é que crente é inseguro? Não compactua uma coisa com a outra. Sabia disso que nós vivemos por fé? Se a nossa identidade é que nós somos aqueles que somos mais que vencedores. Quem é vencedor, não é inseguro, não é perdedor. Se nós não somos os que retrocedem, você vê que não compactua. Ou seja, você tem que ter alguém de ousadia, você tem que ser alguém de ousadia. O nosso apóstolo está pregando lá sobre uma explosão de fé, mano. Você está vendo lá os cultos, ele está impulsionando a igreja a você ser ousado. Ele tem falado, eu vou insistir para que você nunca desista. O mundo inteiro está aí para falar, desiste, não é para você, volta atrás, separa. Não, amado. Já dizia minha mãe, começou, vai até o fim. Eu estou aqui hoje como teu pai para falar para você, começou, vai até o fim. Eu estou aqui como teu pastor para falar para você, começou, termina. Mas eu cansei, então descansa, mas não desiste. Porque os valentes também cansam, lembra, homens, no congresso? Eliezer com a espada na mão, matando todo o povo, aí a espada grudada com sangue na mão dele, você conhece essa passagem? E ele lá, a Bíblia diz, ele
se cansou. Os valentes cansam, mas ele não desistiu. Então cansar faz parte, às vezes vai cansar, só não desista. Hoje o povo é muito, estou cansado, vou desistir. Aí desiste de tudo, está quase chegando aqui, desiste. Aí está quase chegando aqui, desiste. Está quase chegando aqui, desiste. Quando vai ver, está no mesmo lugar. Porque tudo que fez não foi até o fim, desistiu. Mas Deus está falando para você, em 2025 vai ser diferente. Você vai começar algo, você vai até o fim. Você vai começar um curso, você vai acabar esse curso em nome de Jesus. Você vai falar que você vai emagrecer em nome de Jesus. Só eu e essa abençoada estamos nessa. O resto está fitness. Existe um projeto que eu vou pregar de regata branca. Só para minha esposa em casa, espera molhar o bico. Vou pregar, falar assim, Doc. Sou forte e corajoso. Escreve a visão, anota em tábuas. Até para quem passa correndo vai ler, Sindoca. Você vai passar assim, vai olhar e falar, eita! E eu vou estar lá assim, com a Bíblia aberta. Isso é para poucos, é só para minha esposa. Amém? Falou que vai emagrecer, falou que vai amar, ame. Falou que vai, casou, vai até o fim. Ah, mas todo mundo trai, todo mundo é o inferno que cai, que trai. E que cai também em maldição. Você não é como todo mundo. Sua mãe já dizia isso, eu estou aqui para lembrar você. Você não é todo mundo, você é filho de Deus. Você não é do mundo. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Para de ficar com o jargão do mundo, falando, todo mundo trai, todo mundo quebra, todo mundo nada. Você tem a bênção de Deus sobre a tua vida. Então faça como você nunca fez. O verso 29 diz, e ele disse, vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Amado, Jesus podia dizer para ele, Pedrão, não vem. Mas Jesus falou, vem. Jesus está dizendo sim quando você se alinha com a vontade dele. Existem sonhos que não são de Deus que ele vai falar não. Mas quando os sonhos são dele, amado, ele está ali pronto para impulsionar você, para investir em você, para que o sonho aconteça. Ele podia falar, Pedro, não é bem assim. Pedro, eu vou te dar uma aula. Você precisa aprender, não é tão fácil assim. Você está achando que é quem? Ele falou, só vem, Pedrão. Vem. Por quê? Porque o plano de Pedro era junto com o plano de Deus. Quando os nossos planos se alinham com os céus, amado, Jesus vai falar, vem. Quando o seu plano se alinha com Deus, ele vai falar, tem provisão. Mas existem sonhos e projetos que Deus vai impulsionar você, porque são projetos dele. Porque são sonhos dele. Como é que nós estamos aqui construindo uma igreja? Já estamos nesse processo. Já estamos lá, já estou lá na frente, na fé. Como que isso está acontecendo? Porque esse plano é de Deus. Porque se fosse do Fernando, amado, já tinha dado ruim. Você acha que de verdade... Às vezes eu não tremo lá, quando chega os dias de pagar os boletos, você olha a conta, você fala, eita, mas é tanto zero aqui que eu não consigo nem contar quanto zero é esse aqui. Na carne, às vezes, mas eu falo, Deus que trouxe, o Deus vai prover. E aí Deus levanta alguém que fala, bispo, sabe, esse sonho não é seu, esse sonho é de Deus, eu estou aqui para investir nisso. Por quê? Porque Deus alinha a vontade dele para que as coisas aconteçam. Ele não falou para Pedro, não vá Pedro, ele falou, Pedro, vem. Entenda isso em nome de Jesus. Toda vez que você estiver em sinergia com o céu, você vai ouvir sim e amém. Sim e amém. Só que mesmo assim, é preciso ousadia para seguir a voz de Jesus. Porque Deus falar sim e amém é uma coisa, eu seguir e obedecer é uma coisa bem diferente. Eu não tenho como sair do nosso exemplo. A gente está nessa transição. E aí a Bíblia fala que você tem que sentar com conselheiros. Eu fui sentar com alguns conselheiros. E alguns conselheiros me jogaram água. Não, você vai 6 milhões, no mínimo você tem que ter 2 ou 3 no caixa. Aí eu falei, eita, então vai demorar um tempo. Aí Deus falou, Fernando, toda vez que você esperar a condição ideal, você nunca vai fazer nada. Aí eu falei, esse conselho não é de Deus não, esse do espera para ter o caixa. Deus falou, é agora, eu vou prover. O Deus que dá a direção dá a provisão. E toda vez, amado, que for de Deus, você não vai ter o recurso necessário para essa empreitada, porque senão não seria de Deus. Se nós tivéssemos um recurso, falar, eu vou comprar, rico é assim, ele não fica orando muito para as coisas. Ele fala, eu vou comprar o carro, compro o carro. Às vezes é o coração dele, está lá. Agora, quando você quer saber, não tenho nada contra os ricos não, tá? Mas só, quando você quer saber se é algo de Deus de fato, você não vai ter o recurso necessário para isso. Porque você tem que experimentar do Jeová Jiré. Você vai experimentar da provisão, do sobrenatural, do milagre. Você consegue olhar para o seu ano de 2025 e ver o sobrenatural de Deus. Mas é preciso ousadia para ouvir a voz do Senhor. Agora que você me responda com sinceridade. Quem foi atrás de Pedro nessa história, igreja? Ninguém. Ninguém foi atrás de Pedro. Por quê? Porque pessoas ousadas sempre darão um passo de fé na direção do que Deus falou. Mas quando você estiver vivendo algo novo, fazendo algo novo, as pessoas ao seu lado
Como eu disse, muitas vezes elas não irão gostar. Então já esteja preparado. Eu já preguei inúmeras vezes. Prevê essa curva. Nem todos vão bater palma para você. Como que eu sei? Olha quando você conquista algo, quem que sorri, quem que aplaude com você e quem fica só olhando assim, sabe? Comprei um carro novo. Vamos falar de uma benção. Comprei um carro novo. Passei na faculdade. Tem gente que vai falar, glória a Deus, Deus será contigo, vai ter provisão. Alguém vai falar, você já viu o IPVA desse carro? Você vai ter dinheiro para pagar o documento? Você já ouviu isso, né, diaconisa? Alguém vai dizer, você já viu quanto custa esse curso? Você já viu a lista de materiais? Você que fez odonto, você sabe o que eu estou falando. Ou que vai fazer odonto. Você já viu quanto custa uma broca? Você viu quanto custa um motorzinho de dentista? E a cadeira? Nem cheguei lá ainda. Amado, o Deus que abre a porta é Deus que traz a provisão. Para o seu curso de medicina, para o seu curso de veterinária, para o seu empreendimento. Eu não sei o que Deus está impulsionando você. Mas nem todos vão bater palma. Muitos vão tentar te segurar. Eu me lembro, falei da faculdade, no finalzinho ali, quando eu estava transicionando, estava fazendo um upgrade, né? Especialidade, o que é você, tal, para onde, que lado que eu vou especializar? E estava surgindo o que hoje é muito famoso, que é a harmonização facial. Mas eu estava em 2017, estava começando, 16 para 17, e eu falei, é isso que eu quero, eu gosto disso. E eu comecei aí. Todos os meus colegas falaram, isso não vai dar bom. Aí naquela época eu lembro que tinha um conselho de medicina que estava louco atrás dos dentistas, porque os dentistas estavam bombando. Talvez alguém que é do ramo vai se lembrar disso. E eles estavam tentando, com várias tentativas judiciais, de proibir os cirurgiões dentistas, os dentistas, de poder atuar nessa região. E por várias alegações. E eu estava entrando, e os meus, sai disso, você vai investir, não vai dar certo, vão. Eu estava saindo do barco. Eu estava indo para um lugar que ninguém nunca tinha ido ainda. Consegue entender? E às vezes não é nem por mal, às vezes a pessoa vai falar porque ela até te ama, mas ela não ouviu o que Deus falou para você. Tem coisa que você vai dar paz na direção porque você ouviu de Deus, o outro não ouviu. E se você ouviu de Deus, siga o que Deus falou para você. Então estou dando um exemplo aqui corriqueiro. Às vezes você fala, eu vou ver essa outra lado da profissão, esse outro ramo, eu vou começar a empreender. Fala que você vai empreender no Brasil para você ver o que acontece. Eu vou ser um autônomo, eu vou ser um profissional. Ih, você já viu quanto que é o simples, você já viu quanto que é o não sei o quê? Então, por essa razão, todo empresário deveria ser falido. Não, tem muitas pessoas bem-sucedidas, porque não são as condições, mas é como você vai se mover nessas condições. Aprenda algo, quem vive por fé não se move por condição nenhuma. Porque sempre a condição vai ser o vento contrário, mas nos ventos contrários nós manobramos e somos hábeis, não é o que nós falamos hoje? Então não fique esperando as condições. Escreve aí, quando você fizer algo novo, normalmente as pessoas do seu lado elas não irão gostar. A geração de hoje certamente iria torcer para Pedro afundar. Certamente. Instagram então, já está abrindo uma live lá e até os caras, tem que afundar. Quem esse cara pensa que ele é? Ele pensa que é Jesus. Ia ser os pastores falando com Pedro. Os pastores doidos, invejosos. Pedro lá dando um passo de ousadia, ia ter os caras filmando, ia ter o sistema evangélico falando, quem que esse cara está pensando que ele é? O que é isso? E Jesus quebrando toda a religiosidade, né? Mas a geração de hoje, os próprios irmãos estariam ali tentando prender Pedro, aprisionar Pedro no barco, não deixar ele avançar, não deixar, sabe, torcendo para ele afundar. Amado, quem não sai do barco detesta ver você saindo, aprenda isso. Quando você der um passo na direção, quem não faz nada diferente, odeia ver você fazendo diferente. Você está falando, eu vou fazer diferente, eu vou fazer como eu nunca fiz. Tem gente que fala, vai em nada, te conheço. Deus está te impulsionando a ter um diabinho, né? Não fica um diabinho, um anjinho falando? Tem gente que tem 2 diabos, fica, você não vai nada. Deus fala, não, eu que falei que ele não vai nada. Os diabos brigam entre eles para ver quem te diminui mais. Tem crente que tem 2, não posso falar isso que vão me prender. Tem gente que tem 2 diabinhos aconselhando. Amado, quando você der paz na direção de Deus, nem todo. Eu vou ser santo, irrepreensível. Vai em nada. A sua santidade vai incomodar muitas pessoas. Você falar, não, eu não vou sentar nessa roda, eu não frequento mais esse lugar, eu não uso mais esse tipo de coisa, eu não canto mais esse tipo de música, eu não falo mais dessa forma, isso vai incomodar pessoas. Mas você não está aqui para agradar as pessoas, nós estamos aqui para agradar a plateia de um só. E esse Jesus está sentado à nossa frente, Ele é a nossa plateia, e Ele deve ser agradado, Ele deve ser reverenciado, Ele deve ser o nosso guia, Ele deve ser aquele que nos conduz. Agora, você quer jogar para a multidão? Todo o rei na Bíblia que jogou para a multidão caiu. Lembra de Saul? Não, eu vou fazer mérito com a multidão. Caiu, falou, não está mais sobre o meu espírito, sobre você. Já preparei um novo rei para Israel, Saul. E Saul se perde no final do seu ministério. Então não seja você esse. Seja você aquele que está agradando a Jesus, não as pessoas. Seja você aquele que vai se posicionar com ousadia de agradar a Jesus e não a roda que você fazia parte, não faz mais hoje, em nome de Jesus. Porque quem sai do barco vai detestar você saindo.
Mas sempre que eu leio, eu preciso terminar, sempre que eu leio essa mensagem, essa passagem, eu fico imaginando como foi. Você já viu pregar sobre isso, né? Porque isso vai nos mover a nós sermos, entre aspas, os Pedros da nossa vida. Porque quando eles vivem essa ocasião, depois eles podiam estar contando um testemunho. Porque, assim, eu lembro quando a gente começou a transformar a igreja, quando a gente começou a passar por algumas mudanças, até mesmo de estrutura da igreja, tinha um monte de gente que falava, ai, tá feio, ficou escuro, ficou não sei o quê. E a gente sabia onde a gente ia chegar. Só que não tinha orçamento, compra uma luz aqui, depois compra outra, depois um equipamento, e a coisa foi indo. Aí nesse processo os irmãos falavam, tá que é muito feio isso, não sei o quê, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Sempre tem alguém para reclamar. Enfim, e tinha os irmãos. Aí depois que a gente chegou com o final e aconteceu o plano, que a gente estava com aquela estrutura, enfim, os telões, o LED, não sei o quê, esse mesmo irmão estava mostrando para o outro, olha a minha igreja aqui, ó. Eu falei, seu sem vergonha, você falou que era tudo feio, agora você está aí. É o que não saiu do barco, sabe? Porque depois, você imagina eles contando testemunho, todos eles falam, ontem aconteceu algo sobrenatural. Nós estávamos no meio do mar, e aí começou uma ventania. Jesus falou que era com a gente, não estava lá. Eles estão contando, depois que aconteceu tudo isso. Isso não conta na Bíblia, tá? É eu que estou contando, eu que estou conjecturando. Aí, e alguém andou sobre as águas. Imagina os caras, andou sobre as águas? Como assim? Andou, saiu e começou a andar sobre as águas, andar assim, tipo, igual eu estou andando. E eles contando o milagre de Pedro, entendeu? Imagina Pedrão ali só assim, tipo, esse cara sou eu, tipo Roberto Carlos, esse cara sou eu. Sabe esses que estão contando aí? Sou eu andei sobre as águas. Você precisa querer viver os seus milagres, cara. Você precisa entender que você vai contar suas histórias. Você já me viu falar sobre isso, quem sai do barco conta milagres da sua própria vida. Agora, quem fica no barco só vai contar milagres a respeito da vida do outro. Você quer contar milagres da sua vida ou da vida do outro? Eu decidi há alguns anos falar, eu vou começar a contar os meus milagres. Por mais que o que Deus esteja fazendo na vida dos outros também é bom de celebrar, mas eu vou começar a contar a história que Deus está fazendo na minha vida. E eu aprendi isso de uma forma muito forte nesses últimos 3, 4 anos. Porque as pessoas que não estavam no processo começaram a ver da ótica delas o que estava acontecendo. E elas começaram, que nem faz o sistema político, o lado das trevas, começou a criar uma narrativa com a visão deles do que estava acontecendo. E você sabe que a narrativa é poderosa, muitos acreditam na narrativa. E às vezes pessoas de fora falando a narrativa delas. E eu falei, peraí, quem não está aqui está falando do que Deus está fazendo na nossa vida, no nosso meio, e está passando a coisa errada de outra forma. Eu falei, não. Aprenda outra lição. Todo espaço vai ser ocupado. Ocupe o espaço. Conte você o que Deus está fazendo na sua vida, para que ninguém se levante para mentir do que Deus está fazendo na sua vida. Eu sei, mais do que ninguém, o que Deus está fazendo com o nosso ministério. Todo dia eu sinto na pele isso, nos meus poros. Aí vem um incircunciso filisteu, como disse Davi. O que Davi está falando? Vamos voltar para o gigante? O que Davi está falando quando Golias se levanta? Golias se levanta, ele fica 40 dias falando, dá-me um homem. Você conhece a história, não é isso que fica falando Golias? Ninguém conhece a história. Golias, o primeiro homossexual da Bíblia, já sabia disso? Que ele ficou, dá-me um homem, para que juntos podemos... Meu Deus, agora que eu sou cancelado. Ou não, eu vou falar, é essa igreja que eu vou. Quem foi o primeiro? Foi Golias, que ele ficou, dá-me um homem para que juntos possamos pelejar. 40 dias pedindo um homem, olha só. Arreda-te, Senhor. Estou brincando, tá, gente? Não deixe de descer pro coração, não vai embora. Aí Davi fala assim, quem é esse circunciso filisteu? Pensa que ele é. Tipo, esse cara não é do exército do Deus vivo, esse cara não é filho de Deus, esse cara é um ímpio. Quem ele pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Davi falou, eu tenho que me posicionar. Alguém tem que ocupar o lugar. E você conhece a história. Agora na sua vida você tem que ser esse cara. Tem alguém falando, te afrontando, e você temendo. Por isso que Deus está falando, não temais, não temorizais. Eu irei adiante de ti. O Deus que foi com Davi, que foi com Pedro, que foi com Abraão, que foi com José, com Josué, com todos eles. Então, igreja, eu termino dizendo, está na hora de você sair do barco para viver o sobrenatural. Está na hora das coisas pararem de acontecer do seu lado e começar a acontecer em você, na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Seja ousado como Pedro. Mas mesmo quando Pedro sai do barco, você sabe, ele olhou para o mar, o vento, o escuro, teve medo. Verso 30, para nós finalizarmos. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Pense comigo. Acontecendo. Porque entrou um medo. A Bíblia fala que tinha um discípulo, que era o discípulo do amor, que era João. Jesus amava, toda aquela história. Mas João, que era o cara do amor, não viveu nem um terço com Jesus das coisas que Pedro viveu. Por quê? Porque tem coisa que não vai depender só do amor, vai depender da sua ousadia e da sua fé, sabia disso? João era o cara que Jesus deitava junto, era o cara mais próximo ali, o discípulo amado.
Mas se pegar, João não viveu metade do que Pedro viveu. Por quê? Porque Pedro era um cara de ousadia. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida, meu amado. Mas Ele está esperando você ter atitudes que viabilizem os milagres. Viabilizem os milagres. Então, o primeiro ponto, ou talvez o último ponto, é você ter ousadia. A ousadia que nós devemos ter para viver o sobrenatural. Tem que ter ousadia. O reino de Deus é conquistado à força, não é o que diz a palavra? Então, eu sei que hoje, domingo, você recebe uma injeção de ânimo. Mas segunda-feira, o levante vem. Talvez a depressão bate na porta. A procrastinação está lá. Por isso que amanhã é um dia poderoso para você estar lá com a gente no Cristo Vive Office. Mas eu quero dizer para você, o Deus que está falando com você no domingo é o Deus que vai sustentar. Amém. Você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, até quando? A consumação dos séculos. Então eu não estou aqui mexendo com a sua alma, com a sua emoção, eu estou aqui movendo você através da fé. Porque neste pacto o justo vive por fé. Que você possa hoje agarrar tudo isso, misturar com fé e falar, 2025, eu estou finalizando a série, 2025 vai ser o ano do novo. 2025 vai ser o ano do sobrenatural. 2025 vai ser o ano que eu vou dar passos ousados debaixo da voz que Jesus está falando. Se Ele falar, sai, eu vou sair. Se Ele falar, vem, eu vou. Se Ele falar, fica, eu fico. O que Deus mandar, nós faremos. Então creia nessa palavra, se agarre a essa palavra, misture essa palavra com fé. Não ouça as vozes, porque há muitas vozes no mundo. Ouça a voz de Jesus. A palavra diz, crê nos profetas e você prosperará. Deus tem levantado profetas para guiar a sua vida. Deus tem levantado profetas que pregam com a Bíblia aberta, para que você possa entender que o Deus que fez no passado é o Deus que está fazendo hoje. Eu quero, amado, como pastor, o meu sentimento é que toda a nossa igreja viva algo sobrenatural em 2025. De verdade, se você prosperar, se você crescer, isso vai ser a maior alegria da minha vida. Por quê? Porque eu vou ver você dando passos de fé. E eu já estou aqui antevendo os teus milagres e os teus testemunhos chegarão. E nós vamos, como igreja, celebrar o que Jesus fez e fará na sua vida. Eu encerro essa série falando, não temas, não te atemorizes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que você andar. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti. Que assim seja, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E todos digam, amém. Fica de pé no seu lugar, nós estamos finalizando. Você ouviu Jesus nessa manhã, sim ou sim? Amém. Glória a Deus. Pai, nós te rendemos graças, honras. Obrigado, Jesus, pela comunhão. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos trouxe mais uma vez ao aprisco, Jesus. Sabemos que o aprisco é o lugar espiritual que o Senhor tem para nós, porque a tua palavra diz que nós encontramos os pastos verdejantes, as águas de descanso. Jesus, que nós possamos hoje descansar nas tuas mãos, que nós possamos hoje descansar, Pai, debaixo das tuas tendas, Jesus, debaixo das tuas asas, como disse o salmista, estamos seguros. Tu és, Pai, o esconderijo. E o salmista diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Jesus, nós estamos descansados, mas nós não estamos parados, Jesus. Nós não confundimos descanso com paralisia, Jesus. Nós estamos descansados, renovados, porém prontos para viver o melhor ano das nossas vidas, Jesus. Prontos para vermos, Pai, os sinais nos acompanhando, porque está escrito que os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Pai, essa é a nossa oração. Estamos prontos para ver algo que nunca vimos. Portanto, também estamos prontos para fazer algo que nunca fizemos, Jesus. Que o Senhor fortaleça cada mão aqui, que o Senhor fortaleça cada coração para trabalhar. Jesus, eu repreendo todo espírito, Pai, de preguiça do nosso meio, Jesus, porque a tua palavra diz que o Senhor nos dá força para nós adquirirmos riqueza, ou seja, através do trabalho que o Senhor vai prover, é através da ousadia, é através, Pai, de nós nos movimentarmos. Eu declaro, Pai, que aqui homens estudarão como nunca estudaram, jovens estudarão como nunca estudaram, homens e mulheres profissionais trabalharão como nunca trabalharam, Jesus. Oh, Pai, casamentos haverá um amor como nunca foi demonstrado, Jesus. Tempo de qualidade com os filhos como nunca houve, Jesus. Oh, Pai, eu declaro nos lares mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade. Eu declaro o fruto do teu Espírito manifestado, Jesus, em cada lar, em cada casa, hoje e
todo 2025, Pai, nós estamos aqui sendo preparados. Eu te louvo por esta série, Pai. O Senhor irá diante de ti. Esta série, Pai, nos preparou, nos colocou com ferramentas para que nós possamos dar passos de ousadia. Que assim como Pedro, todos aqui decidam sair do barco, Jesus. Que assim como Pedro, todos aqui decidam contar testemunho da sua própria vida. Que assim como Pedro, todos aqui decidam, Pai, viver o sobrenatural, Jesus, debaixo da tua voz, debaixo da tua direção. Nós saímos daqui declarando que o amor de Deus, igreja, e as doces manifestações do Espírito Santo, elas serão constantes, elas serão permanentes. Eu termino esta série declarando sobre a tua vida: o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, Cristo vive. O Senhor não te deixará sozinho. Não te atemorizes, porque Ele já foi à tua frente. Ele já endireitou os caminhos tortuosos. Ele já quebrou as portas de bronze. Ele já despedaçou as trancas de ferro. Ele diz: dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas preciosas. Portanto, que assim seja. E aqueles que creem e recebem, diga glória a Deus. Se você puder cantar mais um louvor, vamos cantar aquele primeiro que nós estamos de pé. Olha que está falando assim: nada nem ninguém pode parar a igreja do Senhor. Vamos sair daqui hoje eletrizados pelo Espírito Santo, amém? Se você puder ficar, cantar mais esse louvor. Se não, um bom domingo. Amanhã é no Cristo Vive Office, hein? Quero todo mundo lá, saindo gente pela janela. Ei, as suas palmas lá em cima. Assim são os filhos de Deus, como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Ei! Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Levante a sua mão e declare: estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Levante suas mãos e declare: não caminhamos pelo que vemos. O que nos move, é o que nós queremos. Somos nação santa e somos a igreja. Olha o que você vai declarar: inabaláveis, estamos de pé. Se você vai sair do barco, dá um brado de vitória ao nosso Deus. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos, não caminhamos, e pelo que vemos, e o que nos move, é o que nós temos. Nós somos nação santa, somos a igreja, vivemos por fé. Estamos como? Estamos de... E a perseguição, vamos lá, igreja! Ei! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou, os leões e o inferno inteiro não pararam. a igreja. Esse será o seu ano de 2025. Ei! E o inferno Não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E não caminhamos pelo que vemos, o que nos move. Diga isso para acabar. é o que nós queremos. Diga a sua identidade em Cristo. Nação santa, somos a igreja. vivemos por fé. Declare com ousadia: estamos de pé. Bom domingo a todos, ótima semana, ótimo ano, até amanhã.
Abraça quem está do seu lado e diga: o Senhor já foi adiante de nós. Graça e paz, igreja.